Efésios capítulo 6, vamos considerar a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está na tela, vamos ler. Vocês podem ler juntos do versículo 13 ao versículo 18. Vamos lá? 1, 2, 3. Você pode dizer amém? Deus, torna-nos a esta palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Descomplique está nos seus últimos capítulos da nossa série. E semana passada nós começamos falando sobre Descomplique as suas batalhas espirituais. No século 20, houve um grande evangelista americano, Vance Havner. Ele vai dizer que a salvação é um capacete e não uma touca para dormir. Eu gosto dessas frases que consegue sintetizar de maneira muito simples, mas ao mesmo tempo profunda, porque de repente a maneira pela qual eu lido com a vida cristã talvez representa na minha mente que a salvação é um lugar de conforto sem enfrentamentos. Encarar a vida cristã, encarar a salvação como uma touca de dormir, é você entender que a vida cristã não tem batalhas, que a vida cristã não tem guerras. Eu não quero jamais conceituar a vida cristã apenas como uma zona de guerra, de labuta. De fato, em Deus há descanso, né? Ele promete que nós encontraremos descanso nele. Mas, simultaneamente, e o salmista, ele consegue traduzir isso quando ele diz que na minha garganta estará os altos louvores, mas nas minhas mãos a espada. Então percebe, na mão está a espada, mas na garganta os altos louvores, esse ambiente de louvor, de celebração. De fato que quando nós estamos seguindo a Jesus, nós vivemos este lugar de anseio, este lugar de deleite, nós vivemos este lugar de prazer, nós vivemos este lugar de contentamento, mas em contrapartida existem forças, existem poderes que estão incansavelmente contra
o sucesso do nosso seguir a Jesus. Nós falamos a respeito das 3 grandes resistências à nossa vida, e um deles é o mundo. E o mundo é a soma de todos os poderes limitados e transitórios que operam para dificultar a nossa obediência a Cristo. Semana passada nós trabalhamos de maneira muito simples sobre os textos que devem elucidar o nosso entendimento a respeito da base, dos fundamentos dessa batalha. Tudo que diz respeito ao mundo espiritual, você precisa sujeitar, você precisa submeter às Escrituras, porque quase sempre existem excessos, quase sempre existem afirmações que nunca poderão ser encontradas nas Escrituras, e é por isso que nós devemos sempre filtrar qualquer informação, qualquer afirmação sobre as realidades espirituais. Isso precisa estar sujeito às Escrituras. E o nosso esforço em você descomplicar as suas batalhas espirituais, ou as batalhas espirituais, é para que nós não venhamos espiritualizar o natural. Existem pessoas que são ligeiras em espiritualizar aquilo que é natural. Existem coisas que você não vai resolver orando, existem coisas que você vai resolver praticando, tendo atitude. Você vai praticar, e essa prática e essa atitude vai elevar os seus dias. Existem coisas que fazem parte da vida. Depois que o mundo caiu, depois que o pecado entrou no mundo, as coisas saíram da sua ordem, e existem coisas que são naturais ao mundo caído, e nós podemos correr o risco de espiritualizar aquilo que é natural. Eu acredito que, na minha experiência pastoral, talvez a margem de espiritualizar o natural seja uma margem abaixo de 50%. Eu acredito que o grande perigo é você naturalizar o espiritual. Na minha experiência pastoral, desde a minha tenra idade na igreja, eu percebo que talvez o nosso maior erro seja em nós naturalizarmos aquilo que é espiritual. É nós termos um olhar muito ingênuo em relação às realidades invisíveis. É nós encararmos o mundo espiritual subestimando ele. E isso você pode apalpar de maneira muito simples, a maneira como nós nos dedicamos à oração, a maneira como nós nos dedicamos às Escrituras. Essa medida em que nós nos dedicamos a essas disciplinas espirituais, por exemplo, ao jejum, representa que o nosso olhar para a vida é um olhar muito ingênuo, é um olhar muito superficial, porque às vezes eu estou lidando com uma potestade, às vezes eu estou lidando com um principado, às vezes eu estou lidando com legiões que se instalam em alguma realidade, em alguma pessoa, em algum ambiente à minha volta, e eu lido com tudo isso naturalizando, como se fosse algo visível, aparente, humano, físico, terreno. Então eu acredito que o nosso maior perigo seja nós naturalizarmos aquilo que é espiritual, e nós precisamos das Escrituras para elucidar a nossa compreensão segundo Cristo em relação às nossas batalhas espirituais. Essa noite eu quero convidá-lo a nós darmos um zoom a um texto que veio da boca de Jesus. E eu acredito que esse texto, ele é emblemático para nos ensinar a respeito da simplicidade das batalhas espirituais. E quando eu falo de simplicidade, eu estou querendo dizer que, embora que haja muita profundidade nesse cenário, mas ela é simples no sentido do que é e do que não é.
Ela é simples no sentido como vencer e por que nós perdemos. Então, quando eu falo que é simples, é no sentido de ser algo muito transparente. Quando Jesus vai tratar sobre isso, Jesus nos deixa algo sem muitos códigos, mas ele explana, ele deixa de maneira muito explícita. Você quer vencer as suas batalhas espirituais? Viva este princípio. Por que muitas pessoas perdem as suas batalhas espirituais? A razão é por causa disso. E é sobre isso que eu quero convidá-lo a meditar comigo em Mateus capítulo 12. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá, porque depois nós fecharemos voltando em Efésios capítulo 6, que foi a leitura como ponto de partida. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43, e nós vamos revisitar algumas coisas que nós falamos com algumas leituras do nosso encontro passado. 43 de Mateus, capítulo 12, vai dizer: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Eu penso que se todo cristão cresce nessa palavra, ele jamais iria se desviar. Porque muitas pessoas se desviam na falsa esperança que as coisas irão melhorar. Porque às vezes alguém tem a sensação que seguir a Jesus é muito mais trabalhoso. É muito mais trabalhoso você seguir os princípios do Evangelho do que você viver uma vida a partir do ego, a partir de sem regras. Então existem pessoas que eles lidam com essa realidade a partir das aparências. E muitos deixam de congregar, achando que, deixando de congregar, ou abandonando a Cristo, ou abandonando a igreja, as coisas vão facilitar. Mas o texto vai dizer que todo aquele que passou por uma experiência cujas manifestações malignas se ausentaram dele, e isso acontece principalmente na conversão, se ele voltar atrás, nunca haverá uma possibilidade dos seus dias melhorarem. Sempre irá piorar. No mínimo 7 demônios irão habitar nele. Então são 8, porque aquele que saiu vai voltar com mais 7, então são 8 demônios. Então o desviado, ele carrega a influência de no mínimo de 8 espíritos malignos. Então diga aí para quem está ao seu lado: aconteça o que acontecer. Diga assim: eu abandonar Jesus. Diga assim: jamais. Amém? Amém, louvado seja Deus. Essas palavras de Jesus têm muitas chaves para nos orientar a respeito das batalhas espirituais. Eu quero te chamar a atenção para alguma delas. Primeiro, o texto vai dizer que tudo isso aqui começa com a atuação de um espírito. Nós falamos a aula passada,
ao costume do seminário. Nós falamos o culto passado que o Espírito carrega uma natureza espiritual invisível. E percebe que nós falamos a aula passada, o culto passado, nós falamos que a atuação de Satanás, baseado em 1 de Pedro capítulo 5, nós falamos que ele está à espreita como leão, buscando alguém que possa tragar, e nós dizemos que essa atitude maligna, ela é uma atitude permanente. Vocês se lembram disso? Permanente. Olha o que Jesus está dizendo. E quando um espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, então diz: eu voltarei para a minha casa. Percebe que o texto está nos garantindo, a partir das palavras de Jesus, que Satanás sempre irá contra-atacar. O fato de ele ter saído de uma casa, o fato de ele ter saído da vida de um homem, de uma pessoa, isso não significa que ele desistirá dessa pessoa. Isso precisa acender a minha diligência, que quando eu vim a Jesus, eu rompi. Quando eu vim a Jesus, eu quebrei. Quando eu vim a Jesus, eu venci todas as amarras de Satanás. Muitos de vocês que estão me ouvindo, vocês romperam com uma realidade de adultério, vocês romperam com uma realidade de prostituição, vocês romperam com uma realidade de drogas, vocês romperam com a realidade de mentira, você rompeu com uma realidade de falsidade, de hipocrisia, você rompeu com toda uma realidade que te aprisionava, que Satanás regia. Paulo vai dizer que os filhos da desobediência, eles são energizados por Satanás. Satanás energizava você. Satanás energiza o homem natural. O homem natural é todo aquele que ainda não nasceu de novo. Satanás, ele energiza o ímpio para praticar os seus pecados. E o texto vai dizer que quando vem a salvação, toda esta realidade é rompida, toda esta prisão, ela é quebrada, Satanás sai, esses pecados são perdoados, e toda a influência maligna sobre a sua mente, sobre a sua sexualidade, sobre o seu caráter, sobre o seu temperamento, tudo isso é limpo da sua vida. Agora o texto vai dizer que o fato de Satanás ter saído da sua vida, do seu coração, da sua história, o texto vai dizer que ele vai contra-atacar. Ele vai querer voltar. Esse espírito, ele vai querer dominar novamente você, o seu temperamento, as suas palavras, a sua maneira de pensar. Então, percebe que haverá um contra-ataque ao longo da sua vida cristã. E eu preciso de maneira muito, mas muito clara e incisiva te dizer que quando ele contra-atacar, ele nunca virá na mesma intensidade que ele operou na sua vida quando você estava em trevas. Vocês se lembram que os discípulos, eles foram enviados de 2 em 2 para uma missão. E a Bíblia diz que eles curaram os enfermos e eles expulsaram os espíritos malignos. O texto diz que quando eles voltaram entusiasmados e muito felizes, porque até os espíritos se submeteram a nós. Jesus os corrige, dizendo: não vos alegreis por isso, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O texto vai dizer que passados-se alguns dias, Jesus vai para o monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, e lá embaixo então os discípulos recebem um pai que tinha um único filho que estava sob uma possessão maligna. Aqueles discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram. Eles ficaram por perguntar: como assim? Há dias atrás nós expulsamos
Os demônios, eles nos obedeceram, mas agora nós não conseguimos confrontá-lo, e Jesus vai responder essa indagação quando diz, esta casta. Quando Jesus fala esta casta, Jesus está dizendo, esses demônios não são dos mesmos níveis daqueles que vocês venceram quando vocês saíram de 2 em 2. Percebe que quando os espíritos voltaram para contra-atacar, eles não contra-atacaram no mesmo nível a qual eles enfrentaram os discípulos naquela missão de 2 em 2. Os discípulos são envergonhados porque os demônios aumentaram de níveis de resistências. Você precisa entender que todas as vezes que você vence uma tentação sexual, todas as vezes que você vence uma tentação a respeito do seu temperamento ser descontrolado, todas as vezes que você vence qualquer tentação do seu caráter, qualquer tentação que venha manchar a sua vida cristã, você vence essa tentação, você segura as suas palavras, você controla o seu temperamento, você mantém a sua integridade, então você vence aquela realidade maligna, então você venceu aquele investimento demoníaco contra a sua vida. Agora você precisa entender que ele vai contra-atacar, e quando ele contra-atacar, ele nunca virá no mesmo nível em que ele te tentou na última vez. Então as pessoas vão falhar, vão fracassar nessas batalhas, porque muitos permanecem nos mesmos níveis de ontem, semana passada, do ano passado, a não dizer daqueles que ao invés de nem manter, eles mantêm, eles declinam. Percebe que a vida cristã exija-se que você viva um crescimento, que você viva um progresso diário. Não tem a ver com aquilo que o pastor está te vendo, a você congregar, você adorar, você se entregar diante de Deus. Não tem a ver com aquilo que é visível, tem a ver com seus enfrentamentos. Se você não avançar na sua relação com as Escrituras, se você não avançar na sua relação de adoração a Deus, se você não avançar, você correrá sérios riscos de ceder a alguns contra-ataques de Satanás, que nunca vai descansar em relação à sua vida. Vocês estão comigo? Diga amém. Quero chamar a sua atenção para uma segunda realidade desse texto, antes de adentrar no eixo central. O texto vai dizer, eu voltarei para a minha casa, a minha casa. Casa na Bíblia tem 3 significados. O primeiro significado fala de uma pessoa, o próprio texto diz o homem, então é uma pessoa, essa pessoa é chamada de casa, eu sou casa, você é morada do Espírito Santo, nós somos morada. Mas casa na Bíblia também representa família. Casa de Jó, família. Mas em terceiro lugar, casa na Bíblia fala de descendência, linhagem. Jesus é da casa de Davi, ele é da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Percebe? Vamos olhar para esse texto a partir dessas perspectivas. Então vejamos. O Espírito diz, eu voltarei para a minha casa, eu vou voltar para o indivíduo, eu vou voltar para o João, eu vou voltar para o Pedro, mas quando ele chega no Pedro, quando ele chega no João, não tem espaço. Quando ele chega no João, não tem brecha. Então, ele vai fazer uma segunda investida. E essa segunda investida é em relação à família, porque casa é indivíduo, está cheia. Então a segunda possibilidade, família. Então não é apenas o aguiar está cheio de Jesus em relação aos enfrentamentos espirituais.
Eu preciso prestar atenção no que está acontecendo ao redor do Alejandro Caleb. Eu preciso prestar atenção no que está acontecendo com a Alessa Kelita. Eu preciso prestar atenção no que está acontecendo com a Eiline. Porque não é apenas a mim. Se Satanás investe contra mim, e quando ele chega diante de mim, a casa está limpa, está adornada e está cheia, que não é o caso do texto, mas ela está cheia. Cheia de quem? Cheia de Cristo. Cheia de Cristo. Então ele vai investir na casa, mas agora não é como pessoa, agora é família. Então ele vai tentar investir na minha esposa, ele vai tentar investir no Alejandro e na Alessa. Ele olha para você, você está cheio, você está ligado, você está buscando ao Senhor, você está em santidade, você está em integridade, você está firme em Deus. Mas de repente ele vai olhar na sua casa e verá qual será a brecha que ele tem para entrar. Lembre-se que nós falamos de 1 de Pedro capítulo 5, que Satanás, como leão, ele vai rugir para identificar aquela presa mais vulnerável. Então você não pode pensar na vida cristã unicamente a partir do seu umbigo, mas principalmente em favor da sua família. E aqui eu preciso te dizer uma verdade. O quadro familiar é o principal quadro de exploração maligna. O fato de muitos homens dormirem em seus papéis, o fato de muitas mulheres vacilarem em seus deveres, fazem com que esta casa se descobre espiritualmente, e Satanás consegue infiltrar na vida dos filhos, consegue infiltrar nesse ambiente com realidades sutis. Mas de repente, você precisa entender que de repente esse indivíduo, essa casa indivíduo está cheia de Cristo. Satanás não entra. Essa família está cheia de Jesus. Está cheia de Jesus. Então esse pai, esse marido, essa esposa, esta mãe, vive uma vida cristã, ativa, funcional, apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, mas eles vivem uma vida de arrependimento, eles vivem uma vida de quebrantamento diante de Deus, eles estão acesos, eles estão com os olhos abertos para cobrir essa realidade espiritual. Ele consegue identificar as infiltrações malignas na sua casa. Eu lembro de uma experiência que nós tivemos em casa. Quando nós mudamos para cá, o Alejandro teve algumas experiências à noite de muito pânico. Ele acordava aos gritos, e quando nós chegávamos no quarto, ele estava com seus olhos arregalados ao canto, como se estivesse enxergando um monstro. Isso repetiu algumas vezes, até que um dia eu me lembrei que nessa mesma idade, era em torno de 5 anos, nessa mesma idade, eu vivia essa mesma experiência. E então eu identifiquei que o mesmo espírito que havia me perturbado na minha infância estava querendo perturbar o Alejandro. Então nós começamos a ungí-lo, nós oramos sobre ele, nós repreendemos aquele mal, e nós então antecedemos e começamos a orar pela Alessa. E a Alessa nunca viveu aquela experiência que o Alejandro havia vivido. Por quê? Porque nós identificamos as infiltrações que Satanás queria prevalecer. Quando o pai, quando a mãe está em Deus, está no Espírito, ele vai discernindo. Tem a ver com palavras, tem a ver com pensamentos, tem a ver com aquilo que o Espírito revela.
Tem a ver com aquilo que o Espírito traz à luz. Quando esta família está regida, este casamento está no domínio do Espírito, então Satanás não consegue infiltrar. Percebe que ele só entra na casa porque ela está vazia. Embora que ela esteja limpa, embora que ela esteja adornada, porque o demônio saiu, mas ela permaneceu frágil, ela permaneceu vulnerável. Percebe que não tem a ver apenas, eu não tenho um demônio, eu não tenho Satanás. Não é simplesmente isso. É você se encher de Jesus. Porque se essa casa estiver cheia de Cristo, é a única forma de Satanás não adentrar nela. Mas se ela estiver vazia, não haverá nada capaz de impedir a infiltração maligna. Vocês estão comigo? Diga misericórdia. A família está cheia. Mas eu disse que casa tem quantos significados? O indivíduo está cheio. A família está cheia. Mas ainda resta a descendência. Talvez aqui seja uma das áreas em que nós temos baixado a nossa guarda. A nossa descendência que inicia a sua semente com os nossos filhos. Inicia com os nossos filhos não faz parte apenas da família presente, mas é a semente da descendência. Quantas vezes a gente vai vivendo uma vida cristã de maneira que a gente não vive a partir de uma consciência que eu sou responsável em proteger a minha geração. Então existem pessoas que decidem ir para a igreja uma vez por mês, a cada 15 dias. A relação dessa pessoa com o mundo sobrenatural, a relação dessa pessoa com o Espírito Santo é mínima. É mínima. Ele nunca falou de batismo com o Espírito Santo para os seus filhos. Ele nunca falou de dons espirituais. Ele não ora sobre isso. Ele não antecede aos conflitos que naturalmente o seu filho vai viver no ensino médio, na academia. Ele não antecede, ele vai esperar o filho entrar numa crise de fé, ele vai esperar um filho querer não mais congregar, ele vai esperar a filha que está em todo um conflito de identidade da sua sexualidade. É atrasado demais. Existe uma negligência geracional. E essa negligência geracional favorece a atuação maligna. Esta noite, em nome do Senhor Jesus, vive a sua vida pessoal acesa, vive a sua vida familiar acesa, mas acenda uma luz para a sua descendência. Aplane os caminhos para os seus filhos. Se Cristo não voltar, para os seus netos. Se Cristo não voltar, para os seus bisnetos. Se Cristo não voltar, para os seus tataranetos. Venha aplainar os caminhos. Isso tem a ver com a sua dedicação hoje. Porque o anjo chega para a esposa de Manoá, dizendo: o filho que você vai gerar, ele será nazireu desde o ventre. Ele não vai poder tomar nada que venha da vide, ele não vai poder cortar o seu cabelo, e ele não vai poder tocar em nada que é morto. E desde esse exato momento, você não pode tomar nada que vem da videira. Mas a pergunta que eu faço é: quem é nazireu seria Sansão.
Mas a mãe deveria entrar numa dieta em favor da geração que estaria surgindo. O que nós estamos dispostos a renunciar em favor das gerações? O que nós estamos dispostos a sacrificar hoje para que o meu filho não se perca, para que os meus netos não se percam? O que eu estou disposto a renunciar, a sacrificar em Deus hoje, a me dedicar em Deus hoje, e chegar diante do mundo espiritual e dizer a Satanás: você não teve espaço na minha vida, você não teve espaço na minha casa, no meu casamento, e você não terá espaço na minha descendência. A minha descendência foi gerada para a glória de Deus. A minha descendência foi gerada para a glória de Cristo, e ela estará debaixo do sangue de Jesus, e não haverá nenhuma ação demoníaca, satânica, que será capaz de prevalecer contra a minha descendência. A casa dos meus filhos estarão cheias de Cristo. A casa da minha descendência terá Cristo como Senhor, terá Cristo como centro da sua existência. Satanás não operará na minha vida, no meu casamento, na minha família e na minha linhagem, para a glória de Deus. Deste grito no mundo espiritual: quem pode aplaudir ao nome do Senhor? Não tem a ver apenas com a minha individualidade, não tem a ver apenas com o meu casamento, não tem a ver apenas com a minha família e filhos, tem a ver com a minha descendência, porque Satanás vai contra-atacar na minha pessoalidade, na minha família e bem como na minha descendência. Vocês estão comigo? Diga amém. Então, nós chegamos na simplicidade da batalha espiritual, no descomplicar da batalha espiritual. Porque veja, o texto vai dizer que esse espírito, ele é um espírito imundo. Um espírito imundo. Se você espremer o sentido de espírito imundo, você chegará ao resultado que espírito imundo são espíritos que se alimentam de imundície. Se você espremer, você chegará ao resultado que imundície são pecados não tratados, pecados ignorados, princípios quebrados, sem ser reparados. São aqueles princípios que são violados, e ao invés de serem enfrentados com arrependimento, com quebrantamento, esses princípios são engavetados, são tratados com indiferença, são tratados com superficialidade. Muito parecido com o pecado de Adão, que quando Deus veio confrontá-lo, ele prepara folhas para tapar a sua nudez. Sério mesmo, Adão? Sério mesmo, com o tamanho desse pecado diante de um Deus santo, cujos olhos são como chama de fogo? Sério mesmo, você quer reparar isso com folhas? Existem pecados que você não resolve ele com uma simples oração: Deus me perdoa. Enquanto a sua alma não transpirar arrependimento genuíno, esse pecado não será reparado. Esse pecado não será reparado. E eu preciso te dizer que o descomplicar da batalha espiritual é assim. A única vantagem que o diabo terá sobre a sua vida é se nessa casa houver algum lixo.
A única possibilidade de você perder essa batalha espiritual em qualquer área da sua vida, a única maneira é se dentro dessa casa existe algum princípio que foi quebrado e que você ainda não tratou como deveria tratar. Muito semelhante a você imaginar uma casa cujo um lixo orgânico é ajuntado. Então você ouve uma pregação sobre perdão. Aí você fala, gente, é verdade, eu preciso perdoar. Aí você chega em casa, você pega aquele lixo orgânico, coloca tudo dentro de um saco. Só que você não joga fora. Você deixa em algum canto. Você não completa o processo. Então, passado alguns dias, ratos, baratas, pragas urbanas serão atraídas para lá. Porque lixo atrai. O pecado que você não tratou atrai. E não adianta jogar água, não adianta fazer oração, não adianta. Se você não remover o lixo, se você não desinfetar, remover tudo, os demônios terão atividade sobre aquele lugar. É como se, quando eu estou com um pecado que eu não estou tratando ele, é como se eu estivesse ignorando ele. É como se o mundo espiritual recebesse uma procuração para agir na vida, nas emoções, para agir nas finanças, para agir numa perseguição moral, numa perseguição emocional. E por que está perseguindo? Por que este mal está se estabelecendo? Porque existe algo, existe um lixo que ainda está ali. Davi percebeu uma seca em Jerusalém, 1 ano. 2º ano, 3º ano seguido, Davi diz, não, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. E ele vai orar. E o texto vai dizer que Saul havia quebrado um princípio, havia quebrado uma aliança, e ainda ninguém havia reparado. Existem secas que são resultados de princípios quebrados. É por isso que eu preciso, de maneira muito simples, te dizer: Israel era imbatível até haver pecado no arraial. O Israel vitorioso de Jericó não prevaleceu contra a pequena cidade de Ai, simplesmente porque havia um princípio que havia sido quebrado e não reparado. Então, por que as pessoas fracassam nas suas batalhas? Elas fracassam porque elas não enfrentam a dor, a ferida. Não resolve nunca com o pai, não resolve nunca com a mãe. Maqueia, engaveta. Diz assim, não, eu estou na minha razão, não, eu estou no meu direito. Olha o que ela já fez, olha o que ele já fez. Não, ela não tem jeito, não, ele não tem jeito. Só que eu estou quebrando um princípio de honra, isso é pecado. A Bíblia diz que isso é maldição. Preste atenção nisso, quando o meu coração não está convertido ao meu pai e à minha mãe, a Bíblia diz que a terra é ferida com maldição. Com maldição. Enquanto esse princípio não for reparado, Satanás terá matéria-prima para agir, porque existe ali um princípio violado que não foi reparado.
Isso tem a ver com os meus relacionamentos. Isso tem a ver com os ressentimentos hospedados, com a amargura hospedada em mim, e que eu vou simulando que está tudo certo, eu estou simulando que está tudo ok. Isso fala da mentira. Mentira! Eu lembro de um caso em que eu e a minha esposa soubemos de um processo de libertação que demorou muito tempo. E toda infiltração maligna tem uma chave. No campo de libertação a gente chama de chave. Há uma chave que explica, que justifica aquele aprisionamento. E você sabe qual era a chave daquela mulher? Mentira. Mentira, ela mentia para tudo. Tudo. Se o diabo é o pai da mentira, ela deveria ser a avó da mentira. Mentira. E a mentira era a porta que Satanás adentrava para operar a sua destruição. Você deve, a partir da cruz, olhar para dentro do seu coração. Você precisa, a partir da cruz, olhar para o seu coração e visualizar se existe algum lixo que está ensacolado. Existe alguma área da sua vida que você está flertando. Percebe que nós falamos no nosso último encontro que é impossível a gente ludibriar o mundo espiritual. O mundo espiritual sabe do meu flertar, do meu olhar de cobiça, do meu olhar adulterino. O mundo espiritual sabe das murmurações, dos venenos que destila dos meus lábios contra alguém. O mundo espiritual sabe, e tudo isso, se não for tratado, se a inveja não for tratada, tudo isso vai cedendo matéria-prima para Satanás operar. A pornografia não tratada, a masturbação não tratada, a traição não confessada, o abandono, a rejeição, essa mágoa que você hospedou de alguém que te feriu, que te golpeou, você nunca tratou isso, tem muito pus aí dentro, são matérias-primas. O espírito imundo se alimenta de imundície. Logo, o mundo espiritual se define da seguinte maneira: se houver em mim princípio quebrado que eu não confronto, se existe em mim mandamentos que eu tenho quebrado e eu não tenho reparado isso, logo o mundo espiritual terá vantagem sobre mim. Como Israel perdeu a sua batalha em Ai, nós perderemos as nossas batalhas. Mas em contrapartida, qual é a minha principal ferramenta contra o mundo espiritual? Se o pecado não tratado é a matéria-prima para os espíritos operarem contra mim, a santidade, a integridade é a essência da minha libertação. A santidade é a minha única arma que eu tenho para, com autoridade no nome de Jesus, para, com autoridade no poder da palavra, eu me posicionar para que esta casa nunca mais receba a presença de nenhum espírito imundo. Você recebe esta palavra, diz amém. Eu quero com você ir em 2 textos para nós concluirmos. Eu quero ir com você para Tiago. Eu quero apalpar com você Tiago capítulo 4,
Versículo 6 diz assim: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa autoridade em resistir o diabo e ele fugir de nós está na nossa completa sujeição a Deus. Percebe que no versículo 6, a soberba, não existe uma porta mais escancarada para os demônios vencerem as batalhas espirituais de alguém, quando este coração é soberbo, quando este coração é presunçoso. O texto vai dizer que quem vai resistir é o próprio Deus. O próprio Deus colocará a mão e diz, daqui você não passa. Agora o texto vai dizer que quando eu me humilho, eu me sujeito, tudo que há em mim está em submissão a Deus. Então eu devo resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Diga assim comigo: toda a minha autoridade está na minha sujeição ao Senhor. 1 de Pedro 5 e 6, e a gente caminha para a nossa conclusão. Olha o que o texto vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte. Você percebe que Tiago fala deste humilhar diante de Deus. O que é humilhação? É a ausência de soberba. Então olha a imagem de Pedro. Pedro está dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O que Pedro está dizendo é que quando eu me humilho, quando eu me sujeito, eu estou dentro da mão de Deus. É como se a mão de Deus me abraçasse. É como se a mão de Deus me escondesse. Quando eu me sujeito a Deus, quando eu me humilho a Deus, eu não alimento um quadro de soberba, de presunção na minha vida, no meu caráter, nas minhas atitudes. Então eu me coloco em sujeição a Deus. É como se Deus me escondesse em suas mãos. É por isso que a minha sujeição a Deus é a minha melhor arma para resistir Satanás. Sabe por quê? Porque como é que Satanás vai me tocar se eu estou escondido dentro da mão de Deus? Para ele chegar a mim, ele precisa tocar em quem? Nas mãos de Deus. É por isso que Jesus vai dizer isso lá em João, no capítulo 10. Ele vai gritar bem alto, e eu amo essa palavra quando ele diz: eu dou-lhes, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. Olha o versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Jesus está dizendo: se você se sujeitar em humildade às mãos do meu Pai, o diabo vai te perseguir, os demônios vão te perseguir, Satanás vai querer se andar na sua casa, Satanás vai querer se andar na sua descendência, mas ele jamais terá acesso a você. Ele nunca vai conseguir tirar você da onde que você está,
está, porque as mãos do nosso Deus é maior do que qualquer realidade contra nós. Você recebe esta palavra esta noite? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Isso significa dizer que o segredo das minhas vitórias espirituais não está em ficar derramando óleos ao redor da minha casa, em ficar derramando óleos ao redor do meu carro. O segredo das minhas batalhas espirituais não estão nos misticismos que são oferecidos como algo que os demônios vão respeitar. O segredo da minha vitória no mundo espiritual está na minha sujeição ao Senhor Deus. E quando eu estou debaixo das suas mãos, então se cumpre aquela palavra, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, porque eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, e a mão do Onipotente me guardará. Você recebe esta palavra. Ah, bendito seja o nome do Senhor. Então te digo que a Bíblia descomplica a realidade, as batalhas espirituais, na seguinte máxima: viva em santidade ao Senhor. Não haverá maldição, não haverá macumba. Ah, pastor, colocaram o meu nome na boca do sapo, enterraram o meu nome no cemitério, o meu patrão mexe com aquelas coisas. Sério mesmo? Sério mesmo que eu acredito que o mais poderoso demônio é uma ameaça para as mãos daquele que me cobre? Ameaça o Deus que está me assegurando com as suas mãos. Se você está em integridade diante de Deus, não há o que temer. Enfrenta este mal, enfrenta esta afronta, enfrenta, não há o que temer. Não há o que temer. Mas pastor, e essa área da minha vida que eu ainda não resolvi? Resolva. Se arrependa. Se quebrante. Se quebrante. Não flerta com o pecado em nenhuma espécie. Não engaveta. Não nutre. Não rega, não mantém nenhum segredo entre você e Satanás. Traga a luz da cruz, com arrependimento, com quebrantamento. Viva a luz da santidade. E então, absolutamente, todos os enfrentamentos, você será mais do que vencedor. É por isso que Paulo vai dizer assim, ó: tomai toda a armadura de Deus. Você percebe que para aqueles que estão em Cristo, tudo está disponível. O capacete está disponível, a sandália está disponível, a couraça, a espada, o escudo, todos os utensílios para você ser mais do que vencedor está disponível. Percebe que o texto não vai dizer que isso é automático. Você precisa tomar, você precisa se apropriar disso. Você precisa se apropriar disso. Esta noite, eu termino dizendo: anseie cada dia mais pela santidade. Todas as vezes que você falhar, seja ligeiro em se arrepender. Se arrependa imediatamente. Imediatamente se arrependa. Porque quando você confessa e deixa,
nenhum demônio mais terá nenhum espaço para te afrontar e para prevalecer contra a sua vida. Almeje a santidade, aspire a santidade, anseie por ela, clame por essa santidade para a sua vida, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos. E durma com a palavra que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Sem muitos acessórios. Sede santo e vencerás qualquer batalha. Flerta com o pecado, perderá as suas guerras. O mundo espiritual funciona exatamente assim. Por que Jesus tinha total autoridade sobre os demônios? Porque ele disse: levantemos-nos daqui, falando da ceia, porque o príncipe deste mundo se aproxima e nada ele tem em mim. Não havia em Jesus nenhum fragmento que pertencia a uma tentação maligna. A minha autoridade de enfrentar os poderes reside na minha sujeição à santidade de Deus. E então, pode dormir tranquilo. Você pode estar ladeado dos piores macumbeiros. Você pode estar morando na rua dos piores bruxos do mundo. Se você estiver em integridade, o maligno não te tocará. Você crê nessa palavra? Ficamos em pé em nome de Jesus. Ah, bendito seja Deus. Toda a armadura necessária está à sua disposição. Se aproprie dela. Pastor, eu não estou em pecado. Pastor, eu estou vivendo em integridade. Pastor, então seja ousado. Se aproprie dessa armadura e viva as suas vitórias. Abra os seus olhos sobre a sua pessoalidade. Abra os seus olhos sobre a sua casa. Abra os seus olhos para com a sua descendência.